Muito boa tarde, muito boa noite, né, meus queridos? Como vocês estão? Eu espero encontrá-los todos maravilhosamente bem, principalmente as pessoas que moram aqui na Inglaterra. O tempo, pelo menos, está agradável, né? Não tá chovendo, não tá fazendo um tempo ruim. Tá todo mundo enfiado dentro de casa, né? Mas continua, pelo menos, com aquele tempo gostoso, com aquela temperatura agradável para todo mundo. Mais uma vez eu estou aqui para a gente estar conversando nesse Bota na Roda, brasileiros pelo mundo, falando com a galera e passando também informações a todos vocês que estão aí em casa e que, claro, sempre tem uma informação ou outra que você que está vendo esse live com certeza vai precisar. Se não precisar hoje, vai precisar eventualmente, né? E hoje nós vamos estar falando com uma pessoa muito legal, uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer e que vai estar passando informações sobre serviços consulares italianos, o que eu tenho a certeza que muita gente, principalmente que mora aqui na Inglaterra, vai necessitar ou está necessitando no momento. Nós vamos estar falando com a Marli Fabro. Olha, Marli, toda hora que eu vou falar teu sobrenome, eu passo raiva com esse sobrenome, Marli. Nós vamos estar falando com a Marli Fabro, que é uma pessoa que é responsável por esses serviços consulares, esses serviços que muitas vezes fazem a gente ficar louco. Porque eu não sei vocês, né? Mas como que é que pode uma raça gostar tanto de papel, né, gente? É formulário para responder formulário, para conseguir pegar um formulário. E é por esse motivo que ela tá aqui hoje. Ela vai estar dando informações e vai estar dando, vai dar aqueles tips que você muitas vezes precisa e por causa de uma palavra errada tem que fazer tudo de novo. Então hoje ela vai estar conversando com a gente sobre esses serviços consulares italianos e vai estar ajudando vocês. Ela já tá aqui, deixa eu dar um oi pra ela. Uma boa noite pra todo mundo que foi entrando, gente. Como vocês estão vendo, eu estou todo suado, porque além do tempo estar como está, tem uma luz aqui atrás de mim, então fica um pouquinho complicado. Mas deixa eu encontrar ela aqui. A Marli já tá aqui. Vamos ver se ela vai entrar agora. E a gente já começa a conversar com ela. E quero lembrar a todos vocês. Ela está conectando. Olá, Oi, Marli, tudo bem? Deixa eu arrumar a câmera como é que eu tô aqui. aí pra Ai, deixa eu você? só levantar essa câmera. Tudo Tá bem? ótima. Tá pegando bem pra Tudo você? bem. Eu tô bem suado aqui, tem uma luz aqui na minha É, frente hoje. Como tá então, sol? eu tô sem luz aqui Ou. atrás de mim, tá? Porque senão a luz fica muito ruim, Não, mas dá fica pra bem ver no seu bem. rosto, verdade. Legal. Tá, muito boa. Antes de mais nada, uma boa tarde. Obrigado por me receber. Obrigado por estar aqui junto comigo hoje, Marli. Imagina. Ah, eu queria só, antes da gente começar a falar um pouquinho, que você se apresentasse para a galera, né? Só para eles saberem quem é você e o que é que você faz um pouquinho antes da gente começar essa entrevista e começar a passar toda essa informação para eles. Eu deixo com você, então. Ok. Então, Ricardo, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, é uma honra para mim. Sei que você já está aqui na estrada de Londres há um bom tempo, né? E aí em Bristol. Eu estou iniciando a minha caminhada aqui em Londres. Tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que eu moro aqui. Eu me chamo Marli Fabro. Eu atuo diretamente hoje na área de serviços consulares italianos, auxiliando as pessoas, aos cidadãos ítalo-brasileiros, com relação à aplicação de processos que são necessários no dia a dia do consulado, na vida consular do italiano. Eu, Então, eu tô te ouvindo, Marli, pode essa continuar. missão, né, Ricardo, vem com a necessidade, ao encontro, né, da necessidade de que serviços são oferecidos, são necessários, principalmente online, porque o meu trabalho é resumido 100% online. E nesse nicho se encontra a dificuldade das pessoas em executar aquilo que é a demanda de exigência do consulado. Então, é nesse processo que hoje eu estou atendendo já há 1 ano e meio, mais ou menos. Já tenho, graças a Deus, vários clientes, várias pessoas que já começaram a indicar meu trabalho. Então, é um trabalho ainda dentro de Londres considerado inicial para mim, né? Mas o meu conhecimento Arrasou. já é considerável dentro por mexer com isso todos os dias, né? E é ótimo também, sempre. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho do trabalho, um pouquinho da informação que você pode passar, mas é bom para a galera que está olhando, porque vamos combinar, né, Marli? Assim, eu sei que você está fazendo o trabalho, é um trabalho que você gosta, mas vamos combinar nós dois que é assim, dá vontade de cortar os dedos esse negócio de formulário, né?
o merda de negócio que deixa o povo louco. Eu, pelo menos, quer fazer, eu querer quebrar tudo em volta de mim, é me jogar esses formulários todos que muitas vezes a gente tem que acabar fazendo. E ainda, muitas vezes, a probabilidade de fazer errado ainda é quase 90%, né? Porque eu não sei você, eu não gosto de ler nada. Eu quero assinar, eu quero escrever. O meu parceiro, por exemplo, ele fica louco comigo por causa disso. Porque eu não leio, eu simplesmente vou no final da pergunta e respondo. O que para isso, para você, vai ser bom agora estar passando muita informação, porque como eu tenho certeza que tem uma galera aí assistindo o vídeo que também é como eu, que não gosta de ver nada, não tem paciência, e aonde você vai ser perfeita para estar passando essa informação para eles também, né? Assim eu espero. Olha, eu tenho várias perguntas aqui, a galera vai entrando, gente, uma boa noite para todos vocês que estão entrando. Eu já vou avisar todos vocês, se vocês, durante a entrevista, durante as perguntas que eu estou fazendo a Marli, se vocês tiverem alguma pergunta para ela, coloca aí, né? Porque muitas vezes a gente tem dúvidas, a gente tem perguntas, talvez a pessoa já está no processo, então é só colocar a pergunta aí, que a Marli vai tentar responder também, tá bom? Então, olha, Marli, a primeira pergunta que eu recebi quais serviços de assessoria consular você presta aos italianos residentes em Londres? Londres, quando a gente fala Londres e região, né, gente? Porque vamos colocar UK, talvez, né? Que é melhor, porque senão as pessoas pensam que é só Londres. Então, para as pessoas que são residentes aqui, quais serviços que você presta? Então, assim, Ricardo e a todos, boa noite, que estão aí acompanhando a nossa live. É importante, assim, a gente entender que há um desmembramento, de certa forma, dos serviços consulares. Por exemplo, os residentes em Londres atuam com a documentação em Londres, mas muitas pessoas que vivem nas cidades, por exemplo, Liverpool, Bristol, Oxford, enfim, cidades de Londres que têm seus consulados que nós chamamos de consulados honorários. É como se fosse um braço do consulado principal Do geral. consulado. Tudo que você aplica nesses consulados honorários em termos de documentações, eles são originados aqui, destinados para o consulado central geral, que é o nosso, né? Ok. Então, isso é muito importante, porque na hora que você, por exemplo, está, digamos, vivendo em Bristol, e lá em Bristol tem um consulado, obviamente, honorário de Londres, geral italiano de Londres, né? O cidadão deve procurar no local, primeiro, essa instrução da onde ele deve fazer o passaporte, da onde ele deve fazer a transcrição dos serviços de nascimento, enfim, tudo pode ser feito, às vezes, localmente para facilitar a vida do cidadão. Tá? Hoje eu recebi uma ligação nesse contexto e eu apenas orientei a pessoa que ela ligasse no consulado de Bristol, especificamente, para se informar se eles estavam fazendo agendamento de passaporte, simplesmente numa ligação. Ela deixou o nome e eles vão ligar ela com a data. Então, o processo, muitas vezes, no consulado honorário, facilita o atendimento ao cidadão, mas lembrando, pessoal, que nós estamos, claro, vivendo um momento que todo mundo sabe, atípico, né? E a deficiência de prestação de serviço está em vários setores dentro do consulado hoje. Então, os serviços específicos voltando à sua pergunta, né? Que a gente, quando vai falar de cidadania, envolve muitas coisas, de prestação de serviço, envolve muita coisa nessa área. Então, eu trabalho hoje especificamente com serviços consulares, somente serviços online, AIRE, depois nós vamos falar sobre ele um pouco, transcrição das certidões de nascimento, casamento, filhos, óbito, tudo que requer divórcios, né? E eu vou explicar por que elas são necessárias para o cidadão italiano. E o agendamento de passaporte. Então, esses são os principais trabalhos, efetivamente, que eu faço. Obviamente, tem outras questões, mas eu acho que os pontos principais, de maior abordagem que eu tenho, são estes, tá? Outra questão é como foi... tradução também, né? Isso daí eu acho que quase todas... Importante, me desculpe. É importantíssimo também. Uma pergunta, como foi a procura dos serviços agora durante o lockdown? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que estava em processo, né, de fazer algum desses serviços que você oferece, que estava, ou que por causa do lockdown,
acabou que agora está todo atrasado, porque tinha muita gente que com certeza estava preenchendo esses formulários e o lockdown aconteceu, o que ferrou muita gente, né? Não só nesse sentido, em todo, né? Como a gente está vendo, mas como é a procura desses serviços agora, depois do lockdown? A Itália já saiu do lockdown, nós estamos no processo de sair, né? Como que é a procura desses serviços agora? Tá fácil? Como que é a generação desses serviços para você agora? Então, assim, eu acho que todos os setores, Ricardo, de um modo geral, no ambiente business, né, a gente não tem como fugir de uma Não. alteração na nossa rotina. Todos nós, de alguma forma, fomos afetados. E o meu trabalho não é diferente, porque afeta financeiramente as pessoas. Muitos deixam de procurar os serviços, às vezes não porque os serviços são abusivos em preço, não é isso. É porque realmente a pessoa está priorizando situações de vida. Isso é um fator. Outro fator é que órgãos importantes dentro do consulado não estão em funcionamento. Por exemplo, se você precisar fazer um agendamento de um passaporte, a gente não consegue fazer porque o serviço não está disponibilizado até a presente data. Tá? Então, isso impede todo o serviço, todos os agendamentos que estavam já programados, por exemplo, falando dos clientes que eu atendi, eram diversos clientes que já estavam com a agenda programada, já confirmada, tudo certinho. Bloqueou. Porque quando a gente agenda, a gente faz um agendamento hoje, você vai ser atendido daqui mais ou menos uns 3 meses. Não é imediato. Agenda em Londres, tá? Demora, né? Em Londres. Isso tem variações de consulados no mundo e até na Como você falou, diferente. Né? Então, quando isso aconteceu, todas essas agendas que estavam já confirmadas foram canceladas pelo próprio consulado. Ele enviou um e-mail automaticamente para o cidadão dizendo que, olha, essa agenda X que você tem para tal dia está cancelada, aguarda pelo segundo agendamento que nós do consulado iremos automaticamente comunicá-los. E isso parou. Lá em março começou a chegar esses e-mails, entre março e abril, todos os clientes desesperados, porque não sabiam o que ia acontecer. Eu falei, não, se eles falaram que vão agendar, eles vão agendar, né? Vão dar nova opção de agenda. E a partir de junho, aí começou. 1º de junho começaram a movimentação do consulado com relação a reativar aquela agenda que tinha sido cancelada, marcando um novo horário. Então, tudo isso, eu entendo que vai dar uma grande demanda dentro do que nós já tínhamos, ela vai ser maior. Porque parou tudo, né? Por exemplo, se você quer fazer um apostilamento, o setor de apostilamento em Londres está fechado. Somente se você tiver um cadastro especial para esse acesso. Serviços de emissão de passaporte no consulado ficaram só em atendimento de emergência justificáveis, porque não é qualquer emergência, né? Só ligado à saúde. Claro. Sim, de um modo geral, Ricardo, 2 meses, praticamente, o serviço, ele praticamente parou. E não é nem só 2 meses, né? Vai ser 5, porque agora são mais 3 para começar a movimentar esse tempo que ficou parado, né? Então, as pessoas agora também têm que ter essa noção nesse sentido também, né? De 15 de junho para cá, até o presente momento, já houve uma reativação de mais ou menos 60% do trabalho. De solicitação, de ligações, mas ainda muitas pessoas na tentativa de resolver, entendeu? Só que ainda há um impedimento pelos setores não estarem totalmente ativos para a gente dar funcionabilidade. Óbvio que eu quero ressaltar aqui que é muito importante cada assunto que uma pessoa trata, existem particularidades dentro desse atendimento, ele não é uma regra geral para todos. Há algumas especificações, no teu caso, no caso do João, da Maria, do Antônio, que podem ser diferentes e a gente possa ter uma solução para ele, entende? Então, é muito importante, eu fico à disposição sempre que possível e que essa pessoa tenha disponibilidade, ela pode me ligar, a gente vai conversar sobre o assunto dela para que a gente possa entender se o caso dela tem solução nesse momento ou se ainda requer aguardar algum setor, né? Tá? Arrasou. Tá, arrasou até agora, sim, maravilhoso, né? Vamos. É aquele negócio, né, Marli? É o tipo de trabalho que é bom sempre ter um apoio, principalmente com pessoas como você, porque eu falo para uma grande porcentagem
dos brasileiros. Sim. Você tem que ter paciência, porque é um processo complicado, é um processo que necessita muita atenção. E tá tudo bem? Tá tudo bem, tá só saindo E, fora. claro, se você não tem, se você não segue o processo de uma maneira correta, se você não faz de uma maneira correta, você vai ter que estar repetindo esse processo várias vezes. Não é só a primeira vez, porque nós todos sabemos que qualquer problema que você tem em um documento, você vai ter que retomar tudo, e são mais meses. Então, é sempre bom ter o auxílio de uma pessoa. Pelo menos penso eu, com todo o processo que eu já tive em questão de documentos e coisas que eu fiz durante os meus problemas consulares, sempre foi bom ter um apoio próximo. Antes de continuar, deixa eu só ver aqui que a Giza mandou uma pergunta para você. Como fica a questão de moradia na Inglaterra para brasileiros que têm cidadania na União Europeia? Você sabe alguma coisa disso, a Marli? Nesse Para quem sentido. vai chegar ou quem está aqui? Para quem vai chegar, porque a Giza mora no Brasil, a Giza mora em Curitiba. Ah, ok. Então, assim, nós estamos, depois do Brexit, em 29 de janeiro, como é de conhecimento de todos, a gente de 2020, nós saímos definitivamente da União Europeia, o Reino Unido, né? E a partir dessa data, iniciou-se o processo chamado um processo de transição. De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, nós estamos vivendo o processo de transição, ok? O que demanda isso? Esse período é exatamente para que a gente possa resolver a nossa vida civil, a nossa vida cidadã, aqui dentro do Reino Unido, porque nós, como europeus, residentes aqui já, vamos ter particularidades, vamos ter privilégios, vamos colocar assim, que vai se manter como cidadão europeu aqui dentro. Quem chegar, que é o caso Claro. Desculpa, Giza. No caso da Giza, Uhum. você tem que observar as datas. Primeiro, se você já é uma cidadã italiana, se você já tem seu passaporte ou se você ainda virá, né? Eu não sei qual é a condição dela. Mas para quem Giza, eu não chegar, sei se tem que você chegar está até vendo. 31 de dezembro aqui dentro do Reino Unido. Eu acho que ela já tem o passaporte dela, já, porque até Ok. onde eu sei, ela viaja. Então, ela tem que chegar até dia 31 de dezembro. Até 31. Ela pode chegar no dia 30. Ela pode chegar no dia 30, tá tudo bem. Tudo bem. A data determinada pelo governo britânico é 31 de dezembro. O que é importante quando o cidadão imigra para cá, já, obviamente, como um cidadão italiano, não como um turista com um passaporte brasileiro, que não é o caso aqui, né? Nós estamos falando de cidadãos italianos que já estão com a sua documentação ativa, né? Ela chegando Claro. aqui, a primeira coisa a ser feita aí ela vai procurar, ou ela vai fazer pelo site do governo, home office, ou ela vai procurar um assessor que trabalhe com serviços britânicos, nesse caso, para a aplicação do pre-settle. Para aquela pessoa que nunca morou aqui e que tem que obter o visto de pre-settle, que é os primeiros 5 anos que você reside aqui. Isso é obrigatório. Okay. Então, se nós estamos aqui, ela chegou dia 30 aqui, ela já procura esse procedimento, porque para quem está dentro do Reino Unido, já tem que ter um endereço aqui, confirmado, tá? Claro. Esse endereço, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Esse endereço, ai meu Deus, mas eu estou chegando amanhã no Reino Unido e eu não tenho endereço ainda, não sei onde eu vou morar. Enfim, né? Você vai fazer pode abrir uma conta bancária online. Por exemplo, Monzo, tipo Monzo. Monese, acho que tem outros que eu não sei agora o nome. Você abre essa conta já com o endereço daqui, de um amigo, de onde você estiver temporariamente, não tem problema. E você vai aplicar com esse comprovante de endereço, porque importa que você já imigrou e tem que estar residente aqui com o endereço fixo, ok? Feito isso, ela vai poder aplicar para o pre-settle dos 5 primeiros anos aqui até no máximo junho de 2021. Ok? Para quem então, está entre dezembro, ela chegou, ela já faz e ela tem até 2021 para... Exatamente. Okay. Então, chegou para entrar até 31 de dezembro. Para a aprovação do visto de permanência aqui, as aplicações vão até junho de 2021, para quem já está aqui dentro, tá? Eu não faço trabalhos de aplicação do pre-settle, né? Caso
alguém tenha dúvida nesse sentido ou queira saber mais, mas eu posso indicar profissional e depois eu deixo o link aqui para ajudar eles na indicação, tá? Arrasou. A Giza, só para você saber também, eu vou colocar o link, depois a Marli vai mandar para mim e eu coloco o link. Mas de qualquer forma também, isso para todo mundo que está assistindo live, se vocês têm alguma dúvida nesse sentido, entre em contato comigo, porque se eu não souber, eu procuro pessoas como a Marli ou outras pessoas que também têm mais informação em Isso, relação ao britânico para estar passando para vocês também. Tá bom? isso. Obrigado, Marli, por isso. A Imagina, Giza, imagina. espero que tenha Deixa eu te passado também. Ela perguntar, mandou uma mensagem para você você está aqui. ouvindo bem? Fala. Tá ouvindo Tô bem? ótimo, Tá, claro. ok. Galera, tá todo mundo ouvindo bem, Não né? consegui ver a mensagem dela, passou. Chega, entendi. Muito Entendi, muito esclarecedor, esclarecedor, obrigada. obrigada. O negócio de O segurança negócio podia ficar 5 seria. anos com o preceto, depois somente quando souber a situação do Brexit. Ok. Uhum. Então, mas Olha sim, lá, eu vou passar perfeito. o link, eu passo a indicação, eu faço um estudo ali do que pode ajudar de material e depois eu passo os links para você, tá? Obrigado, Marli. Próxima pergunta, Marli. Pronta? Tá preparada? A gente Sempre. tá que nem torta na cara, né? Assim, a sorte é que não tá pra... Não é torta na cara, que a gente não pode. Se falar errado é torta, né? Ah, Então, a próxima pergunta que foi mandada aqui é quais os serviços mais requisitados pelo Cidadão ítalo-brasileiro. ítalo-brasileiros? Primeiro, explica para mim. Ítalo-brasileiro é o que tem a dupla nacionalidade. Explicando isso Isso, primeiro, é isso que isso. quer dizer, né? Então eu sou do Paraná, nasci em Curitiba e tirei a minha cidadania italiana. Passei a me tornar uma ítalo-brasileira em razão de eu ter uma cidadania brasileira e italiana. Por isso, ítalo-brasileiro. Ok? E a pergunta do que? Desculpa, quais os serviços mais procurados? Então, quais os serviços mais requisitados pelo ítalo brasileiro? Então, se você pegou, vamos supor que você está no processo de pegar o seu passaporte, ou talvez fazer, né, essa segunda nacionalidade, quais são os serviços mais requisitados? Quais são as necessidades mais para o ítalo brasileiro? Quais são os Tá. serviços que pode ser oferecido nesse Então sentido? vamos pegar um exemplo na prática do dia a dia aqui para ficar mais fácil das pessoas compreenderem. Então, digamos que você viajou do Brasil para a Itália para fazer a sua cidadania, tirou o seu processo, ok. Chegou e veio morar aqui no Reino Unido, já veio com o passaporte, que é bem importante que venha, ou com a identidade italiana, você já é um cidadão. Chegando aqui, Claro. os serviços mais procurados e necessários imediatos sem dúvida alguma, a transferência do AIRE. Desculpa. A transferência do AIRE é muito importante, porque a partir do momento que você reside num país fora da Itália, você é obrigado a se inscrever no AIRE. Ou melhor, transferir, né? Para informar o AIRE onde você está residindo. Então, os serviços mais procurados dentro desse contexto consular é o AIRE, agendamentos de passaporte para renovação ou primeiro passaporte via consular, transcrições das certidões de nascimento, porque assim, depois que você faz a sua cidadania, vamos dar um exemplo. Você fez a cidadania, mas você era solteiro. Você não tinha filhos, não tinha E daí esposa, você tirou casou só a sua agora. cidadania. Ok. Veio para cá e você precisa fazer teu AIRE e daí você se casou. O que você tem que fazer depois que você fazer o AIRE, está casado e daí você teve um filho? Todo o processo de alteração civil e de nascimento de filhos, divórcio, óbito, novo casamento, tudo isso tem que ser transcrito para a Itália, para a comuna onde você tirou a tua cidadania. E por você estar fora da Itália, não tendo mais o permisso de residência, estando vivendo em outro país do exterior, seja qualquer país do mundo, você deve se dirigir ao consulado para fazer esse procedimento, tá? Então, claro, a transcrição, cada consulado tem um procedimento. Aqui em Londres, E é particularmente, obrigatório. E é obrigatório. obrigatório você fazer isso também, É né? obrigatório. Indiferente do qual parte do mundo você tá, você tem que Exatamente. fazer Isso, esse o AIRE, procedimento. ele é o que é o AIRE? Que é uma pergunta, eu acho que talvez algumas pessoas não Eu entendam, ia né? perguntar literalmente, agora, totalmente sem noção, perguntar o que é o AI também para você. O AIRE é uma sigla, obviamente, mas ela para resumir, ficar uma coisa bem clara aqui para todo mundo, ele é o cadastro mundial dos italianos.
onde nós ficamos registrados. Só nós, da comunidade europeia e italiana, que tem essa obrigação. Se você é um português, um espanhol, você não tem essa obrigação, mas nós temos o AIRE. É um cadastro anagráfico, onde nós vamos estar registrados e é onde eles têm o controle sobre a população no mundo. Isso é muito importante para o país da Itália, para saber no mundo quantas imigrações, quantas pessoas tem. Quantos italianos ou quantas pessoas, né, com a nacionalidade. Isso, porque a maioria vai lá, né, Ricardo, e usufrui da cidadania, mas sai da Itália. Muitos não vivem lá, a grande maioria. E que vamos falar isso que eu ia dizer, vamos combinar também que a grande maioria faz isso, principalmente com os brasileiros. Quantos brasileiros que não pegam a cidadania e vão pelo mundo, porque com o passaporte eles podem fazer outras coisas. Tem muitos brasileiros aqui com passaporte espanhol, português, italiano. Então é uma forma também de conseguir ter essa informação, né? O passaporte italiano é um poder e tanto, ele leva você para acesso de mais de 120 países para você viver. Arrasou. Então, se você tiver dificuldade de vir para o Reino Unido, não se entristeça. Vai atrás, tira a cidadania e vai viver em outro lugar da Europa. E é isso também, né? Tanta gente tem a possibilidade. Um amigo meu acabou de pegar, o Vitor, acabou de pegar a nacionalidade também, a italiana. Porque tem muita, principalmente no sul. Ele é de São Paulo, mas mora em Curitiba. Mas principalmente no sul, muita gente tem descendência italiana. Então é o tipo de serviço que é bom ficar sabendo também, né? A imigração de Santa Catarina, Paraná, São Paulo é muito extensa. Na verdade, hoje, Ricardo, e a todos que estão aqui, no Brasil, existe um potencial ainda de 30 milhões de brasileiros que não movimentaram-se para buscar sua cidadania. Então... Mas volta naquilo que eu estava te falando, mas ali no começo desse live. Infelizmente, nós brasileiros, nós temos o dom e assim, isso eu falo com o maior amor, gente, não fiquem bravos comigo, mas a gente tem o dom da preguiça. Aquele negócio, a gente pega aquela fila, é verdade, a gente pega aquela fila para pegar formulário, quando você tem que fazer qualquer coisa, que seja documentação, que seja uma identidade, e eles te entregam 30 perguntas, você já entra em desespero. Sabe? Então, quando você pensa no processo para pegar, e eu falo porque o processo ele não é fácil, ele é complicado, ele é muito papel, por isso que é sempre bom ter o auxílio de pessoas que já têm informação sobre isso. Porque muita gente que eu conheço não vai atrás pela preguiça do processo. Porque é um processo muito complicado, é um processo muito longo, é muito papel, é muita pergunta, e é muito tempo que você tem que estar procurando, andando, indo atrás de documento. E muitas pessoas não pegam também por causa disso, né? Obrigada, Yasmin. Agora voltando... Tanto assim, tanto maravilhosa. Falar nisso, a Yasmin, beijo para você, eu ainda não te conheço. Ela me mandou um direct ontem. A gente vai estar fazendo um trabalhinho junto aí. Então, beijo para você, um prazer. Foi um prazer estar falando com você ontem e daqui a pouco a gente já está fazendo o nosso trabalho. Isso já vai para todas as pessoas que também estão vendo esse live, gente. Se vocês têm um produto e vocês querem promover ele, entrem em contato comigo, porque a gente sempre encontra uma forma de estar promovendo produto aqui, porque vocês sabem que o Ricardo ele consegue promover tudo. Eu devia ter uma banca de jornal, gente. Vocês não estão entendendo a facilidade que eu tenho de promover as coisas. Mas vamos focar aqui, Marli, tem um monte de pergunta aqui da galera para você. A próxima pergunta é: o consulado já voltou atendimento ao público? E se não, tem previsão? O que está acontecendo? Conta pra gente em relação a isso. Olha, eu como assessora nessa parte, né, de serviços, eu estou constantemente, diariamente, olhando tudo no consulado e tentando ter informações, mas eu confesso a vocês que não há ainda uma normalidade nos serviços, não há. Não está sendo feito atendimento de balcão. Obviamente que tem os casos. A única informação importante aqui, todos os serviços estão suspensos. Muitas pessoas, eu digo assim, de atendimento ao público, né? Você só vai ser atendido lá dentro se você tiver um agendamento para determinado serviço, certo? E tem que ser emergência. Chegar lá para ser atendido, você não vai entrar, né? Então, eles sempre vão fazer uma cariação. Vou te dar um exemplo. Essa semana, uma cliente minha foi fazer o agendamento, foi fazer o passaporte
eu pedi a ela essa gentileza de que ela pudesse estar consultando alguém lá no consulado, conversando com o funcionário, ver se ela tinha essa informação, porque por outra fonte a gente não consegue. E ela falou com um funcionário, falou com uma pessoa da portaria ali também, perguntou se tinha uma previsão de normalização dos serviços, do retorno dos agendamentos, que ela precisava fazer o agendamento do filho dela. E eles disseram que não tem. E não há nenhuma informação no site quanto a isso. Então, nós estamos dentro de uma expectativa igual a todos que estão aqui assistindo essa live. Porém, obviamente que por eu estar dentro desse contexto, eu sei o que pode ser feito e o que não pode ser feito nesse momento, então... Que já não precisa ir lá, porque também existe, e volta naquilo que a gente falou no começo da live. Voltando lá no AIRE, que é uma questão importante. Por que o AIRE é pontuado e sempre falado dele? Porque o AIRE, se você não estiver com ele regularizado, você não tem nenhum tipo de acesso à documentação. Você não pode emitir teu passaporte dos seus filhos, você não pode fazer aplicação, você não pode fazer nada. Porque se você não tiver com o teu AIRE, você não acessa os seus documentos. Então, isso ele é um fator que gera impedimento. Então, isso é uma coisa muito séria ao cidadão italiano que precisa estar atento a isso. Então, em havendo dúvidas sobre isso, por favor, entre em contato comigo que eu vou esclarecer, vou orientar para a gente entender o que está acontecendo em cada caso, né? Isso é muito importante. Eu quero lembrar também todo mundo que está vendo live, gente, que eu vou deixar toda a informação da Marli em cima do live, tanto aqui no Instagram, vocês podem estar no Brasileiros em Bristol também, no meu Facebook, no meu Twitter, tudo vai estar. Depois, quando a live terminar, a informação toda cai, porque vocês sabem que eu jordo a informação dentro da minha mídia. Então, toda a informação da Marli também vai estar disponível a todos vocês, principalmente porque tem muita gente que não vai entrar agora e acaba que entra depois e vê o live. Então, se você está vendo já depois do live ter acontecido, não se preocupa, toda a informação está aí. E se não encontrar nada, entra em contato com o Ricardo, que o Ricardo repassa para a Marli também. Tá bom? Marli, mais uma? Vamos lá? O que significa a modalidade de serviço, que foi o consulado AIRE, né? Eu acho que essa a gente já passou, que foi o que você estava explicando, não é? A modalidade do serviço consulado AIRE é o que você estava explicando antes. Então, assim, eu posso fazer só umas pontuações importantes, repetindo, porque essa abordagem eu tenho muitas ligações com relação a isso. Eu quero agendar meu passaporte. Daí a primeira pergunta que eu devo fazer: onde está o seu AIRE? Está atualizado? Onde que você está registrado? A pessoa fica parada uns segundos esperando. Não sei. Acho que está no Brasil. Mas ela está morando aqui há 5 anos, por exemplo. Então, como que essa pessoa vai fazer um documento, um agendamento, qualquer coisa no consulado aqui? Não faz. Então, primeiro ela vai ter que esperar o AIRE ser transferido. Nós vamos fazer a aplicação, o trabalho para fazer essa transferência. Só que essa transferência ela não é imediata. É no mínimo 180 dias legalmente que o consulado tem para esse fim. Então, é muita atenção com relação aos seus documentos pessoais italianos, porque se eles estiverem próximos de vencer, você precisa estar atento a isso. Se você teve mudança civil, você precisa estar atento a isso para fazer a transcrição. Então, porque o passaporte também tem isso, ele precisa para você viajar também com ele, você precisa de 6 meses de validade. Isso é correto? Porque o brasileiro, eu descobri com o brasileiro que nós não precisamos ter passaporte válido. Eu descobri isso chegando no Brasil, porque eu descobri numa das viagens que eu fiz, que eu cheguei no aeroporto e vi que meu passaporte estava vencido, o meu brasileiro, dentro do aeroporto de Heathrow. E apavorado, porque daí pelo menos eu tinha um britânico, falei, vou, né? Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que a gente não precisa ter passaporte válido. Ele pode estar já passado, que você entra com ele normalmente, mas isso não acontece com o europeu. O europeu ele tem que estar válido para você viajar, né? Exatamente. Arrasou. Gente, eu queria, antes de mais nada também... E a nossa preocupação não é só com a viagem, né? A nossa preocupação é com os deveres que nós temos como cidadão italiano para não impedir o nosso acesso aos outros documentos. Então, por isso que o AIRE é muito, muito importante e eu gostaria de deixar isso bem pontuado aqui nessa nossa conversa, porque dele nasce todas as problemáticas que envolvem a emissão dos documentos. Então, ali nasce toda a solução. Aqueles probleminhas todos, o AIRE é a solução deles todos. Então, fica a dica para todo mundo. Mas é por ali que nós vamos resolver todos os problemas depois.
Arrasou, arrasou. Então, gente, para quem não, para quem está em processo ou para quem está pensando em começar, eu sei que ninguém está viajando agora, tá todo mundo cagado, não se preocupa, não é só vocês. Tá É, todo mundo qualidade parado, é ninguém muito. está mexendo. Mas existe aquele negócio, eu falo isso sempre. Quando você vai para qualquer lugar, até mesmo quando você vai a uma festa e você sai de casa todo arrumado, existe uma preparação antes de você sair para a festa. Então você vai, principalmente as meninas, elas demoram, minhas amigas demoram 3 horas, 4 para se arrumar, maquiar. A mesma coisa eu falo para qualquer documentação que vocês queiram para algum momento da sua vida. Se vocês podem fazer uma preparação para eles, para que não fazer agora, que está todo mundo parado, está todo mundo em casa. Pega um tempo, entra em contato, É. por exemplo, com a Marli para saber o processo daquele documento que está parado, que você sabe que lá na frente vai te dar problema e você tem a possibilidade agora de arrumar ele, de fazer o processo, porque talvez conversando com a Marli, ela pode auxiliar uma maneira, muitas vezes é tão fácil, a gente é que complica, né, Marli? Muitas vezes é um Exatamente. processo tão simples, Às mas vezes porque a deixa. gente não vai à procura de auxílio ou deixa muito tempo, acaba que dá bosta, né? Porque daí não resolve e é onde vem a complicação de tudo É. depois também, E aí, né? lembrando que o AIRE e Ah, agendamentos são serviços online, não há necessidade estão ativos, tá? Só o agendamento de passaporte que não está ativo, mas quem tiver dentro dessa necessidade de agendamento, pode me ligar, conversar comigo, que eu tenho uma estratégia essa, de trabalho para essa é a isso. próxima pergunta, essa é a próxima pergunta, literalmente, que eu tenho para você. O que você diz sobre agendamento de passaporte? Como que isso funciona? O que é que dá para fazer? Se alguém tem alguma dúvida, como é que eles fazem? O que que você tem a dizer para essa brazucada que está olhando? Porque com certeza a porcentagem de brasileiros com passaporte italiano é muito grande, então eu acho que essa é uma Tem, pergunta bem tem válida muito. para todos eles. Tem muito. Então, nós temos que, falando de passaporte, primeiro nós temos que dividir idades, né? Por exemplo, se você tem filhos menores até 11 anos de idade, o passaporte para a emissão do primeiro passaporte ou da renovação do passaporte dessa criança até 11 anos de idade, ela é feita pelo correio, não é por agendamento, tá? Então, isso é muito importante. Existe uma aplicação, existe formulário específico para isso. Aqueles formulários que você tanto gosta, sabe, Ricardo? Tem também. Ou alergia. Eu peço É, desculpa a todo mundo primeiro, gente, que eu tenho alergia e tem 2 aves aqui atrás, então minha garganta tá toda cagada. não, Então quando fica eu tosso, eu tranquilo. jogo meu emoji na frente para não tossir em vocês, para proteger do corona também, né? Peço desculpa, Mali, pode continuar, por favor. E então a idade até 11 anos é feita a renovação do primeiro passaporte, renovação ou primeiro passaporte é via correio e existem procedimentos para isso, tá? De como fazer, mesmo que seja pelo correio, ok? A outra parte é a renovação sempre acima de 12 anos é por agendamento, certo? Quando é o primeiro, tanto na questão da criança menor de 12 como acima de 12 anos, para se fazer a aplicação do primeiro passaporte, acima de 12 anos é por agendamento e para adultos também. Só que qual é o critério para a gente poder fazer um agendamento? Voltando lá no nosso amigo Aire. Sem Oh, Aire, esse Aire, pelo jeito, ele é o fantasma da o ópera dos Aire, brasileiros, né? o Todo Aire mundo é o fica top de desesperado. linha da nossa vida, sim, do cidadão italiano, é muito Mas importante. você acha que existe muitos brasileiros, vamos colocar os brasileiros, né? Porque isso é uma live para brasileiros também. Ah, o brasileiro ele tem a mania de não fazer esse aire. Porque é o tipo de coisa que acontece. Eles pegam o Olha, eu passaporte, deixam diria de fazer que isso. sim, acontece também. Nos meus atendimentos acontece muito de pessoas que saíram da Deixa para Itália. amanhã, vou deixar para amanhã. Não, por exemplo, a Amanhã eu pessoa faço. fez a cidadania na Itália e veio morar em Londres. Tem pessoas, tem clientes que eu já atendi, não é uma, não é dois, é alguns já, de que estão morando aqui, por exemplo, há 3 anos, 4 anos, e nunca E não fizeram falaram live. que estão aqui. E é um problema. O que eles têm que fazer? Por exemplo, vai que eu estou aqui 3 anos, não fiz o aire, e daí agora comecei a ver o live, vi você aqui e falei, merda, tem que fazer esse negócio. É, É um sim, problema para mim ficar 3 anos como sem fazer o aire e agora é, fazer? Tem alguma sim. multa, alguma coisa que paga? O primeiro problema é que você fica impedido dos acessos a todos os documentos que você vai precisar,
seja para você ou para seus familiares, né? Filhos, Para esposa, enfim. familiar. Então, isso é um complicador. O fato de você não ter transferido é um problema? É um problema, porque você já está fora da normativa que o governo italiano estabelece para a nossa. Ele usa o termo obrigatoriedade. Não existe uma opção de você fazer, é obrigatório. Então, existem punições, se o consulado tem falta de comunicação, muitas vezes, com o cidadão, ele pode cancelar o AIRE. Então, existe sim os problemas, mas assim, não é na sua maior gravidade, mas existe. Só que a surpresa vem quando o cidadão vai precisar dos serviços. Aí a surpresa é para ele, Azul. porque daí ele vai ter um tempo para aplicar para o AIRE e ter que ficar esperando. Então, assim, Eu tenho muito mais. complicado, sabe? É por isso que nós temos que ter o interesse em tirar a nossa cidadania, toda aquela euforia que a gente tem de buscar o documento, enfim, mas também nós temos que ter consciência das nossas obrigações para que a gente não venha responder por elas lá na frente, Não né? tenha até problemas. A Com omissão certeza. também Mas gera responsabilidade, né? eu deixo novamente a gente tem mais algumas perguntas. Eu vou deixar esse problema do Aire para você que sabe que precisa, entre em contato com a Marli, que ela vai estar passando mais informação. A gente tem um tempinho ainda, uns 15 minutos, Marli, eu quero passar Tá. todas as perguntas Vai que foi mandada para a gente não perder a oportunidade de estar aqui com você. Outra pergunta que o povo passou para mim é sobre o Brexit, Marli. Quando acaba o período de transição para os cidadãos italianos regularizar os documentos? Tem a ver com aquilo que você falou antes, até o dia 31 de dezembro? Como que isso funciona? Talvez algumas pessoas não estavam aqui, né, Ricardo, na live, então só retomando, a gente pincelou um pouco isso, mas o período de transição iniciou assim em 29 de janeiro, quando nós oficialmente saímos da União Europeia. Nós, eu digo o Reino Unido, né? Então, até dia 31 de dezembro de 2020, nós estaremos no período de transição. É onde todos nós, cidadãos, não só nós, europeus e italianos, mas também outros, né? Mas estamos falando da nossa linhagem aqui de europeus, de italianos, temos que regularizar tudo com relação aos nossos documentos pessoais italianos, e bem porque deles é que você vai poder aplicar para tudo que o governo britânico vai exigir para você permanecer aqui. Então, é uma extensão de situações importante e definitiva nesse momento, porque nós não vamos ter muito tempo para ficar resolvendo isso depois. É agora. Claro, nós estamos no momento, voltando na questão da pandemia. O governo divulgou agora, no último dia 12, britânico, de que não tem planos de prorrogação neste prazo de previsão. Ele estabeleceu, já divulgou isso, inclusive, eu acredito que muitas pessoas já ouviram, né? Então, nós vamos sair, de fato, vai encerrar o período de transição. Acabou aqui o teu tempo. Os que estiverem aqui dentro do Reino Unido precisam estar resolvidos com as suas aplicações para que se tornem cidadãos legais aqui e não venham ter problemas nesse sentido com a imigração. Problemas no futuro. Isso, porque nós não vamos ter mais, né, Ricardo? Para quem chegar aqui, não tem mais o privilégio que nós que estamos aqui temos. E vamos manter, pelo menos até o momento, né? Não sei se vai ter. E é importante as pessoas entenderem isso também, né, Marli? Porque existem, principalmente para quem não tem o passaporte britânico, para quem tem o passaporte europeu, não só o italiano, eu acho também, mas para você que tem o passaporte europeu, que está vivendo aqui na Inglaterra, é importante você seguir a letra, todo o regulamento que está acontecendo, porque no momento tem regalias que são dadas aos europeus, mas que por causa do Brexit agora vai cortar tudo. Parou, cagou, não dá mais. E você acaba depois, volto naquilo que a gente estava falando, tendo mais problemas do que deveria, por não ter seguido e por não ter procurado a documentação necessária no tempo que foi dado, né? Então acaba tendo mais problemas por causa disso. A gente ainda não conseguimos afirmar, né, Ricardo, de que além de que o governo vai mudar alguma coisa para nós que estamos aqui. A gente não sabe a diretriz que ele vai ter, né? A gente não sabe nada, não né? Sabe nada. Ainda mais agora, por causa de tudo que está acontecendo com a pandemia também, tá todo mundo levando um pé do vidro na cara, né? Não é só
e volto pelo que nós estamos falando dos italianos, né, dos que têm nacionalidade italiana, todo mundo levou um pé no saco agora, porque não sabe se vai para a esquerda, tá todo mundo meio Exatamente. atordoado com a paulada que levou. E não é uma coisa que dá para se consertar, nós temos que naturalmente agora tentar se adaptar de uma forma racional, né? Mas tentar, mesmo com tudo que está acontecendo, fazer, e volto de novo naquilo que a gente falou no começo, você tentar utilizar esse tempo que está tendo para fazer coisas que dá para fazer em casa pela mídia. Então, é por isso que também vem daí a Claro, Marli, entra em sim. contato com ela, porque Vai. ela talvez pode estipular para vocês uma lista de serviços que pode estar sendo feito hoje. Em vez de vocês estarem esperando um consulado abrir ou estar esperando o lockdown fechar. Em vez de estar esperando que um terceiro faça, começa a mexer o rabo agora, começa a fazer o que tem que fazer agora, para que lá na frente não tenha dor de cabeça também, né? Ó, Ricardo, o que que é importante, assim, por exemplo, uma pessoa que vem, claro, agora, ontem, né, saiu a mensagem, né, a reportagem de que a Itália, junto com outros países da Europa, da União Europeia, definiram quais os 14 países que poderão ter livre acesso à Europa, incluindo a Itália, tá? Claro. E o 15º país será a China, que vai ter que ser avaliada ainda em alguns critérios para ver se vai ser aprovada a entrada da população da China também. O que isso importa? O Brasil não foi liberado. Então, o Brasil, hoje, quem está no Brasil não pode viajar para a Europa. Não é Reino Unido. Está havendo muita confusão nesse sentido. Porque, às vezes, a pessoa que está lá fora do país, ela esqueceu que o Reino Unido não está mais na União Europeia. Então... É verdade. Porque eu ia literalmente agora falar, mas espera aí. Eu acabei de postar hoje de manhã, que ontem eu postei uma informação de que o Brasil não está proibido de vir para a Inglaterra, mas é isso que volta. Pelo Brexit, agora a Inglaterra e o Reino Unido já não tem mais ligação, já não tem um link, né? Exatamente. Então são duas coisas diferentes. Duas coisas Arrasou. diferentes. Então, para Eu quem, ia para quem literalmente vem, entrar em você agora. para quem vem, Ricardo, para fazer a cidadania, eu sei porque a partir de ontem, a hora que saiu essa reportagem, eu tive muitas chamadas no Face, foi um desespero. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? Aí quando eu vi que estava, eu falei, imagino que é por causa da reportagem, né? Então, está havendo para quem está fora um pouco de confusão nesse sentido. Então, é importante até para quem está aqui assistindo a live, tem familiares no Brasil que estão se preparando para vir tirar a cidadania, óbvio, estão impedidos de entrar na Europa, não vão poder entrar na Itália, certo? Mas Claro. Mas, por exemplo, uma pessoa que já está na Itália, vamos pegar, porque muitas pessoas na pandemia ficaram presas lá. Elas não puderam ir voltar para o Brasil. Estavam lá fazendo o processo de cidadania e permaneceram lá, porque elas iam para onde? Né? Eu tenho um rapaz, porque eu não sei se você viu que eu estava fazendo uma campanha para ajudar, junto com o meu blog, eu estava fazendo uma campanha que era o Juntos Somos Mais Fortes, que era para angariar fundos para poder ajudar pessoas que estavam sem comida, sem trabalho, tinha gente que não tinha luz, não tinha água. Então eu criei a campanha para estar ajudando. Eu ajudei pessoas na Espanha, em Portugal, no Brasil, e inclusive um rapaz com a família que estava, eu não lembro o nome da cidade, na Itália, mas que a gente estava mandando cesta básica, né, em dinheiro para ele comprar comida. E ele fazia pequenos lives mostrando a situação do lugar que ele estava, porque ele foi lá para resolver, se eu não me engano, e eu tô aqui só jogando no vento, não era nem ele, era o filhinho dele que tinha acabado de nascer. Então ele tinha um bebezinho que tinha acabado de nascer e ele tinha que ir lá para resolver a papelada do filho que tinha acabado de nascer. E ele foi no dia seguinte, quando ele chegou, o lockdown apareceu e trancaram ele lá. Então ele ficou, acho que ele ficou mais de um mês trancado por causa dessa situação. E foi aí que nós começamos a ajudar ele também. Então é uma situação viva isso que você está falando. Então real, é muito real com veja se muitas caso pessoas. alguém está com essa situação, é assim, a pessoa está lá na Itália, está lá, enfim, digamos que ela conseguiu, mas ela deixou a família lá no Brasil. Certo? Isso é a realidade de muitas pessoas que vêm fazer cidadania. Vem primeiro o marido
ou a esposa, aquele que tem o direito à cidadania, vem sozinho, deixa os filhos e o marido ou a esposa lá no Brasil, certo? Então, para essas pessoas que vão conseguir concluir o seu processo de cidadania dentro desse até 31 de dezembro e têm a intenção de viver aqui no Reino Unido, então, digamos, ela tirou lá, deu tudo certo a cidadania, ela migrou para cá. Ou seja, ela pode viajar da Europa, na Europa ela pode viajar. Então, ela vai viajar da Europa, da Itália para cá. Quando ela entrar aqui, não, mesmo que seja depois do dia 30 de dezembro, a família dele que está no Brasil está protegida, porque ele, que é o cidadão italiano, já está aqui dentro, arrasou. aplica Então, ele tem que tudo entrar. tem que aplicar, dos vistos de permanência, já pede a dependência do marido, da esposa, dos filhos. Quando eles vierem, o marido já tem um endereço, ou a esposa já tem um endereço aqui, já tem o visto de aprovação no país, então a família não é impedida de entrar. Depois desse processo de limite do dia 31. Mas se o cidadão principal estiver aqui já com a cidadania e os documentos regulares, obviamente, né, para aplicar. Então, assim, são vários detalhes, tá, Ricardo, que existem nesse universo de cidadania, né? Então, e chegando aqui, qualquer italiano que chegar hoje aqui, brasileiro, italianos que estão iniciando a sua moradia aqui, pode me procurar, eu oriento para saber o que ele precisa fazer primeiro, para a gente auxiliar ele no AIRE, enfim, para toda essa questão de correr atrás do que precisa ser feito, né? Tá? E eu acho que é incrível, Marli, assim, o trabalho, e eu falo novamente por uma grande massa de gente, de brasileiros, que com certeza passa pelo mesmo que eu. Eu não tenho paciência, graças a Deus que meu parceiro, ele tem paciência para estar mexendo com tudo isso, porque eu, assim, eu não teria pego minha identidade de tão pouca paciência que eu tenho para mexer com papelada. Então, eu antes de mais nada, eu quero agradecer pelo tempo que você dispôs para estar aqui junto com a gente. Eu acho que vai ser de muita ajuda para muita gente que está vendo esse live e que muita gente que está passando por vários problemas consulares no momento. É importante que você veja esse live e entre em contato com a Marli, porque eu acho que é sempre bom ter um apoio, indiferente de qual documento que você está mexendo, e mesmo que não seja do setor dela, entre em contato com ela, eu acho que não há problema nenhum, como ela fez agora com a Giza, que estava falando de um assunto totalmente diferente, mas se muitas vezes você só pode ter o auxílio, ela conhece uma pessoa que pode estar te ajudando também. Então, eu vou colocar todos os detalhes da Marli nesse live, para que você possa entrar em contato com ela. Se você quiser, também pode entrar em contato comigo, que eu redireciono vocês para a Marli, tá bom? Marli, eu não sei se você quer dizer mais alguma coisa para a galera que te assistiu aí, para o povo que estava te vendo, para as pessoas que vão te assistir, porque isso daqui vai ser repostado agora para uma galera. Se você quiser dar uma mensagem para a galera aí, para agradecer também o povo. Eu queria só fazer uma pontuação, Ricardo. Eu acho que como eu tenho 3 Instagrams, eu não sei se eu entrei errado, se você entrou, já não sei. Você entrou com um Instagram meu de consultora de uma linha de produtos de cosmético. Então, foi você que entrou, porque você eu acho que eu entrou, entrei errado, você né? entrou e eu te convidei. Então, desculpa. Eu peço desculpas aí a todos que estão acompanhando. Eu não sei agora se a gente consegue reverter isso para o outro, né? Eu não sei como vai funcionar. Mas o meu Instagram oficial é o @marlifabro para esse serviço de cidadania, de serviços consulares, tá? Só pontuando. Então Na tá verdade, bom. Então, eu quero gente, agradecer, né? Quero agradecer pelo convite, quero agradecer aos que puderam estar presentes aqui. Eu sei que ainda é um horário que muitas pessoas não podem assistir, mas que vão assistir depois, eu espero. É um assunto de relevância nesse momento, como sempre é, né? Tudo que trata do nosso bem-estar, da nossa vida, dos nossos projetos, faz parte também a documentação. A burocracia não são todas as pessoas que têm identificação com ela. Eu sou uma pessoa bem administrativa, eu gosto disso. E então a gente, né? Eu já vou aqui, as pessoas, elas não realmente têm uma dificuldade. Eu posso dizer claramente que elas têm sim uma dificuldade. Eu gostaria muito de pontuar aqui que todos esses serviços de agendamento, aplicação para o AIRE, atualização de endereço no AIRE, esses serviços são gratuitos, oferecidos pelo consulado no site do Consulado Geral de Londres, italiano de Londres ou de qualquer outro lugar do mundo, em relação aos italianos.
Mas por que existem assessores que trabalham com isso? Se é gratuito. Que é muita papelada, né? Não é? É porque existe uma complexidade, muitas pessoas têm dificuldade de compreender o italiano, ainda que hoje você possa ter uma ferramenta de tradução, é possível também, mas eu confesso a você que, às vezes, estudando um determinado assunto dentro do site, eu que estou tão familiarizada com termos, com documentos, ainda assim me surge uma pergunta, muitas vezes. Então, eu acho que isso é natural, quando a gente é leigo totalmente no assunto, gerar as dúvidas. Então, às vezes, eu quero fazer um agendamento de passaporte. Ótimo! Eu poderia fazer o agendamento de passaporte para você, para o meu cliente, e não fazer nenhuma pergunta para ele. E se ele não tiver o AIRE regularizado, esse dinheiro que ele pagou para fazer um agendamento, ele vai perder. Já vai perder. Você entende? Então, a importância do assessor é isso. A assessoria é para assessorar pessoas. Dar a ela a informação que ela não tem. Dar a ela o detalhe que ela desconhece. Então, é nesse sentido que eu me coloco à disposição das pessoas para prestar o melhor serviço possível que esteja ao meu alcance. E eu agradeço muito a participação de todos que estiveram aqui. Fico feliz porque agora eu quebrei essa coisa da live, que eu tinha um pouquinho de insegurança. Você viu que não é nada, né, Marli? O povo sempre... Gente, live é vida. A gente está conversando com a galera. Eu faço live o dia inteiro com o cliente. Live o dia inteiro. Não é? A gente está aqui, trocando experiência. A galera tá junto. Não existe sensação melhor. Eu adoro estar junto com a galera. Eu vou para a galera sempre que eu posso. Eu tô aqui. Marli, antes de mais nada, porque a gente está acabando o tempo agora, aqui, eu quero agradecer. Andresa Gardini. Eu tô vendo, ela tá toda contente aí. A Andresa Gardini, claro, maravilhosa. Eu quero agradecer, antes de acabar o nosso tempo. De um cliente meu, com certeza, que é o mesmo sobrenome. Eu quero agradecer o tempo que você dispôs aqui para nós. Muito obrigado pela sua ajuda. Você sabe, para todas as pessoas que estão vendo, nós estamos fazendo parceria juntos agora. Então, nós vamos ter a Marli várias vezes aqui falando com a gente. Essa é a primeira de muitas lives que nós vamos estar fazendo. Para todos os meus seguidores que estão assistindo, muito obrigado por estarem junto. Como eu digo a vocês, nós estamos agora com esse novo bloco, que é o Brasileiros pelo Mundo. Então, nós vamos estar falando com várias pessoas aqui sobre diferentes assuntos. Então, eu espero contar com todos vocês nas lives. Mais e mais eu vou descobrindo os horários que nós vamos estar aqui junto com vocês. Então, vai mudar o horário, mas nós sempre vamos estar. Amanhã nós vamos estar falando com a Giza, que é uma nutricionista do Brasil, que vai estar aqui junto com a gente para estar falando de quais alimentos que são bons agora para comer na quarentena e não engordar. Gente, olha que maravilha, Marli. Tá vendo? Então, não percam amanhã. Às 7 horas da noite amanhã, a gente vai estar com a Giza também, falando sobre emagrecimento, o que é que você pode fazer durante essa quarentena, porque eu tô virando uma pata, né? Porque se eu continuar comendo do jeito que eu tô, Marli, você não tá entendendo. Eu vou virar uma pata linda, então vale a pena para todo mundo também. É um assunto super legal para vocês estarem participando com as perguntas, se vocês também estão com problemas em questão de estar engordando nessa quarentena, porque é um problema muito... tá mundial. Entre em contato também, vem assistir a live amanhã às 7 horas. Marli, só completando, um beijo e agradeço muito e parabenizo você, Ricardo, pela tua iniciativa de estar agregando pessoas pelo mundo, os brasileiros, e é um espaço importante que você já conquistou e eu fico muito honrada de ter sido convidada e espero ter atendido a tua demanda de perguntas. Com certeza. E aquilo que eu falei, a gente vai estar fazendo outras lives também. Sim, sempre é pontual, né? A gente está voltando no assunto e reforçando um pouquinho, tá? Mas eu fico à disposição e os links vão ser fornecidos para você, para o pessoal acessar tudo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho também. Muito obrigado por estar aqui junto. É sempre assim, é um espaço que, para muitas outras pessoas que também estão vendo, se vocês querem participar do Brasileiros pelo Mundo, entrem em contato que a gente vai estar criando vídeos para você que está assistindo, para estar participando também desse bloco. Então, assim, se você é uma pessoa que tem um trabalho legal, que acha que vai ser uma informação boa para passar para os brasileiros, não deixe de entrar em contato comigo também, tá bom? Marli, nosso tempo está acabando. Um beijo para você, fique bem. E a gente se fala logo. Galera, beijo para vocês todos, hein? A gente se fala. Tchau, tchau.